essa atividade lá dos dirigentes do Flamengo essa semana me fizeram ver um bando de pelada da MLS. Puta que pariu. Eu tava assistindo agora. Eu queria estar vendo um monte de pelada da MLS ao invés de ver a porcaria do dia. Eu tava assistindo agora o Orlando contra... O Orlando ganhou o time do Antônio Carlos, que aqui no Palmeiras semanalmente era uma tragédia. E tava jogando certinho lá, tava conseguindo se virar. Ou seja, o nível é uma barbaridade de ruim, né? Só por aí você já tira. Não, mas assim, mas lembrou São Paulo lá, defesa dinisiana lá do tal do New York City Futebol Club. Mas às vezes lá a qualidade dos jogadores de defesa costuma ser pior que a de ataque, né? Então não se dá para ter certeza se é o treinador. É diferente do que acontece no meu time. Não, mas assim, como é parte do assunto hoje, a gente vai discutir isso. Eu acho que tem um pouco. Eu acho que tem um pouco dos dois, sabe? Porque. Vamos ver, então. Porque tinha um problema de defesa de funil, assim, que até no jogo depois que eu vi no dia seguinte contra o Atlanta, é crônico mesmo. Ah, não, você colocou um gol lá que é patético. Não, o cara chuta sozinho no meio da... Não, tem 5 caras, 5 em cima da linha do gol e o cara sozinho. Eu queria... Vamos... 5 na linha da pequena área, o cara cabeceia sozinho na marca do pênalti. O cara chuta sozinho na marca do pênalti. Né? Exato, tá, todo mundo vai pra dentro do gol pra defender e deixam lá. Eu quero ouvir o Luiz. Luiz, deixa eu ver como tá gravando o seu áudio. Não me provoque, não tem porquê. Não, só pra ver como seu áudio tá gravando, pô. Não fala em São Paulo nesse podcast, hein? Por favor, tenha decência. Dá gatilho. Como não? Passei o dia de ontem. Galera desrespeita. Acabou de acontecer a entrevista do Pássaro e do Raí, dizendo confiar totalmente no Diniz. Nem vi. Eu ia começar a ver, eu parei. Eu abandonei futebol paulista agora, falar só da Europa. Neymar, vi Neymar hoje. Jogou uma barbaridade de novo, Neymar. Pra variar. Só que sem o Mbappé lá não tinha ninguém pra aproveitar. Neymar é o melhor do mundo há 2 temporadas. O mais divertido de assistir... já com alguma sobra. O que mais dá gosto de assistir, sem dúvida alguma. Bom... Pra mim, o momento do Neymar foi quando aquele jogo que ele virou contra o PSG. Ali ele deu o recado. Cara, ou vocês resolvem a minha vida aqui ou eu vou embora. Não resolveram a vida dele. Vou embora. Bom, deixa eu começar aqui, devido ao adiantado da hora, com uma pequena interatividade com os nossos ouvintes sobre o último episódio. Queria que vocês respondessem rapidamente aqui os nossos amigos da timeline. O João Vitor Costa nos elogia aqui, muito obrigado, João Vitor. E ele faz uma pergunta, ele gostaria que vocês falassem nós falamos sobre jogadores subestimados, superestimados, e ele gostaria que vocês falassem de jogadores brasileiros que são subestimados pelo fato de não terem performado bem na Europa. Tem muitos exemplos, né, de jogadores que saíram daqui, jogaram muita bola aqui e por algum motivo na Europa não conseguiram manter o mesmo nível. Aí vem aquele velho argumento. Bom jogador, mas pra Europa não serviu, então... Casos tem vários, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que separar por época e pela situação. Por exemplo, assim, jogadores para mim excelentes que não deram certo na Europa. Eu tenho 2 nomes aqui na ponta da língua. O Sócrates, não foi bem na Fiorentina. Eu acho que por causa da idade avançada. E não adaptou também, né? E o Renato Gaúcho, por exemplo, que não se adaptou a Roma. Aí eu acho que foi um pouco também de estilo de vida e tudo. Isso aí. A galera tá acostumada com o Rio de Janeiro, lá solzão, praia e tal. Não é a mesma coisa. Agora, nos anos 90 também aquela geração lá teve vários, né, que não conseguiram fazer carreira. O Viola, o Marcelinho, né, esses caras foram lá, bateram e voltaram. O próprio Leonardo foi e voltou, né? O Leonardo foi pro Valência. Voltou e foi. Aí foi de novo pro... Não sei se foi primeiro pro Japão, depois para Paris Saint-Germain, ou se foi o contrário. Eu acho que foi primeiro pro Japão, depois para Então, acho que tem muito do cara. Então, tem muito do cara, às vezes ele não tá maduro o suficiente para lidar com mudar de país, mudar de cultura, adaptar com um monte de coisa nova, adaptar com futebol diferente. É muita coisa, né? E às vezes é só
tem uns caras que eu acho que também não se esforça, viu? Eu entendo bem essa questão, sabe? Eu fui uma grande contratação da École Polytechnique lá, me contrataram da USP, digamos assim, eu tinha 21 anos. Não é a mesma área, mas eu diria que eu sentia uma dificuldade de cultural lá, assim, quando eu cheguei, que eu imagino um jogador de futebol que é uma pessoa ainda, às vezes, digamos que tem menos informação ainda de como tem, né, muitas vezes, como é o mundo lá fora do Brasil, e eu também não tinha informação muita, não. Tinha só de ouvir falar. E é complicado, eu entendo, eu passei a entender todos. O que foi mais difícil para você, Marcel? Eu quando morei fora, assim, eu já tinha uma vida, assim, tive a felicidade de nascer numa casa com uma boa condição, viajei para o exterior, cheguei a estudar e tudo, não foi um trauma para mim, mas para minha ex-mulher que não tinha, assim, o mesmo background, foi duro. Assim. O Marcel pode falar, mas assim, comida, clima, essas coisas... Sim. Eu ia perguntar isso. O que mais, assim, se você fosse elencar entre clima, o trato pessoal, a cultura mesmo do dia a dia, o que mais foi difícil a adaptação? Então, por exemplo, para mim, eu tinha problema nos 6 meses do ano em que é escuro. Em que basicamente o sol nasce às 8 da manhã, assim, mas, poxa, eu ficava numa bad por 6 meses. Não, mas o pior é que isso daí é científico, né? O sol mas imagina pra quem Vitamina nasceu D. no Brasil. Não, dramático, dramático. O frio eu nunca liguei muito, o problema é a luz. É mais difícil, porque o frio se aquece, né? Mas a luz é complicado. Eu dormia de luz acesa para tentar compensar. Mas o Marcel deve lembrar que além de escuro é molhado. Aquela coisa pegajosa. Chove e não seca. Eu já tô ficando mal, tá? Tá me dando gatilho. Tá sendo transportado para aquele momento. Esse negócio grudou tanto na minha mente que eu fui de férias lá pra passar o Réveillon com a mulher, tava um dia desse, eu falei, puxa, eu já não acordei legal. Já voltou tudo, 10, 15 anos depois. E a personalidade dos franceses? Era tudo Eric Jacquin, pior, melhor? Como que era? O Jacquin é muito legal. O Jacquin é muito, muito mais legal que os franceses. O povo mal-humorado. Não, eles são terríveis. Mas eu vi que eles funcionam bem se você é mais grosso ainda. Aí eu cheguei descalibrado no Brasil, né? Só dando patada. Meu Deus do céu, tô só imaginando aqui. Ninguém devia querer trabalhar com você. Eu e você, a gente tá descalibrado, Luiz. Porque o pessoal chama a gente de arrogante lá no negócio, a gente tá descalibrado. É isso, a gente tem que ir pra França, entendeu? Exatamente. Aí na França a gente não vai ser arrogante, a gente vai ser normal. É, claro. Não, lá na França você chega numa loja lá, gostou de alguma coisa, aí você pergunta, nossa, podia ver isso, cara? Pode. Tipo, ele não vai querer te atender direito, ele só vai dar uma resposta. Você tem que chegar lá e falar, quero ver aquela peça, traga por favor. Aí de repente ele se atende, monsieur, lá. É tudo ao contrário. Se você for educado, toma patada, dá patada, eles são educados. Mas ali é um problema de incentivos. O cara ganha um salário, vendedor que ganha um salário fixo maior do que a comissão vai se comportar assim. Mas, assim, falando sobre o mau humor deles, por exemplo, uma coisa que eu descobri quando eu morei lá, que eu não sabia antes, só de ser turista, você aprende na França que eles não falam inglês contigo, a não ser que você comece falando francês. Aí eles te respondem em inglês. Eu achava que isso é porque o cara sentia bem de tentar falar o francês, mas não é não. É que quando você tenta falar francês com ele errado, ele fala inglês contigo para esfregar na sua cara que você não fala francês direito. Bom. Então, o povo via que era estrangeiro, às vezes falando, né, com sotaque, e às vezes vinha com inglês, né? Mas aí eu fazia questão de falar francês até o fim. Vamos aproveitar que você está falando aí, como que se pronuncia o nome do novo técnico do Flamengo, que embora não seja francês, é um nome, né, pelo Domenech, não tem como, a gente que conhece o Raymond Domenech. Catalão. Então, aqui não é catalão. É catalão daquela área francesa. É que o catalão e francês escrito é muito parecido. O catalão lembra o provençal, que é a língua original do sul da França, é bem próximo. Então, se falar torrente, tá tudo certo, igual o BitTorrent. Torrent.
Algo assim. Meu tio-avô mora em Barcelona, ele deve saber como é que pronuncia o nome desse cara. Certo, então. Falando nesse cara, porque né, nós iríamos gravar o podcast no domingo, infelizmente não foi possível. Até peço desculpa aos senhores, eu estou numa semana bem complicada, fazendo mudança, vocês podem imaginar como é, e não foi possível. Enfim, naquele dia eu estava com uma dor de garganta terrível e outros problemas, enfim. Mas acabou que a gente está gravando hoje sobre um assunto que remete muito ao Flamengo, pois vamos falar do real legado de Jorge Jesus no Flamengo e no futebol brasileiro. E acabou que o Flamengo hoje anunciou oficialmente a contratação do Torrent. Então esse assunto ganha mais um elemento, né, de saber se o legado dele vai continuar e de que forma vai continuar. Eu vou seguir uma dica do nosso querido amigo Vulcano, que inclusive um abraço Vulcano e um abraço no seu filho. E tomara que ele se recupere o mais rápido possível, que com certeza é o mais importante. E ele sugeriu deixar o Américo por último. Eu vou concordar com ele, porque né, nós sabemos que o Américo tem um conhecimento brutal de Flamengo. Se a gente deixar ele falar, vai faltar pouco para os outros participantes. Então eu vou começar com o Maciel, aproveitando que hoje o Luiz não vai fugir, né? Começar com o Maciel. Maciel, pergunta bem fácil, bem tranquila para você. Qual o real legado de Jorge Jesus para o futebol brasileiro? Por favor. Olha, o real legado. Isso é para mim, o que eu vi, assim, do Flamengo, que, assim, se as pessoas aqui no Brasil provavelmente vão ter estudado de perto, né, os outros técnicos jogaram contra, e que provavelmente ele pode deixar de, digamos assim, de... né, um ensinamento para a nossa cultura, não é tudo aquilo, né, no sentido que a gente discute, pode deixar até o Américo falar também, as questões de que o jogo do Jesus não é tão novo assim, mas tem a gente conversou lá naquele dia que não teve podcast, aliás, sobre isso. Eu acho que a coisa realmente que eu vi a diferença, a superioridade, e que é muito bom ter isso no futebol brasileiro para, né, dentro da competição para melhorar os times daqui, é que ele defendia muito bem com a linha avançada. É muito raro ver um time brasileiro com a linha defensiva avançada defender bem. Tem um ou outro que a gente acha, assim, pensando, alguns times, mas não é da nossa cultura. Nossa cultura é ter uma linha um pouco mais recuada. Então é difícil. A maioria dos times que tenta fazer isso acaba desistindo no caminho ou não funciona e fica com problemas defensivos. Tem alguns exemplos no passado, mas o melhor time nesse aspecto foi o Flamengo do Jesus, pelo menos nesse século. E sendo que, se for olhar antes, a gente tem uma tradição as linhas eram mais recuadas mesmo no futebol, né? Então, agora que estamos numa época, né, que até a regra do impedimento ajuda a levar a regra do impedimento, não, a regra do goleiro, o preparo físico, né, para você ter o time mais compacto, faz sim mais sentido ter uma linha avançada mais tempo no jogo. O Flamengo do Jesus é um grande exemplo para todo mundo estudar, feito aqui, com jogadores daqui, nos campos daqui, com o clima daqui. Então isso eu acho que é o principal legado tático do Jesus. É o que me salta aos olhos. Entendi. Digamos assim, para ser direto e objetivo. Certo. Esse seria um legado tático. Luiz, eu queria que você abordasse, por gentileza, por outro prisma. O Maciel falou da questão tática. Eu sei que você tem um elogio que você faz ao Jorge Jesus, e você já fez algumas vezes na timeline, que tem um outro sentido, que é mais técnico, mais de feeling e mais de gestão de grupo. De ter, né, conseguido encaixar algumas peças, algo que os técnicos brasileiros às vezes são relutantes. Fale mais, por gentileza. Em primeiro lugar, eu acho assim, legado eu acho um negócio complicado da gente falar, porque a gente teria que esperar algum tempo antes de falar sobre o legado que ele deixou. A gente está falando de um possível legado aqui, né? O que pode ser que ele deixe para o pessoal seguir de exemplo. Eu espero que ele deixe um legado. Eu acho que o trabalho do Jesus aqui ele foi maravilhoso. Essa questão do encaixe das peças que eu enxergo é o seguinte. Na minha visão, os grandes técnicos brasileiros,
eles sempre se destacaram por buscar encontrar soluções de colocar os maiores talentos dentro de campo. O Abel Braga ele não estava conseguindo fazer isso no Flamengo, ele tinha peças talentosas e ele não conseguia fazer eles encaixarem de uma maneira que todos pudessem render. E o Jesus chegou e fez isso. O América ele tem até mais detalhes envolvendo a questão da marcação alta e assim por diante, né, de como que ele conseguiu fazer esse encaixe funcionar. Mas para mim, acima de tudo, Jesus ele me ganhou no momento em que ele chegou, que foi metendo Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Jesus o Gabigol e o Bruno Henrique na frente. Hierarquia do talento total, né? Então ele colocou esses 4 para jogar e ele colocou eles de uma maneira em que eles conseguissem jogar o seu melhor. E isso daí para mim é o trabalho do técnico. Ele é o intermediário entre o talento do grupo e o que acontece em campo, né? Ele faz aquilo que os jogadores querem fazer ocorrer em campo, né? Então, óbvio, é injusto de certa forma se comparar com o trabalho do Abel. Ele recebeu peças que foram fundamentais, né, os 2 laterais que subiram muito o nível do Flamengo, o Gerson, que foi um cara que ajudou demais a fazer esse time funcionar, mas eu realmente me incomodava demais em ver o Abel sofrendo para fazer aquele elenco bom, excepcional que ele tinha, conseguir render, e eu fiquei satisfeito de ver um português chegando e fazendo aquilo que nós sempre víamos os nossos grandes técnicos fazer, que é o talento tá ali dentro das 4 linhas e mostrar que veio. Américo, você vai abordar várias questões, como eu sei que vai. Uma dúvida que eu gostaria de ter com você agora, nesse momento, é o seguinte: tendo visto que o Domenech não é exatamente um técnico ortodoxo, como você nos mostrou lá no grupo, qual a chance, você viu uma boa chance do Flamengo não mudar muito em relação ao Jorge Jesus e continuar nessa trilha, né? Eu queria que você abordasse esse tema e claro que você vai explicar pra gente também um pouco mais da questão tática do Jorge Jesus, por favor. Eu acho que, assim, eu estava com muito medo de a gente estar falando com um técnico absolutamente ortodoxo no jogo de posição. É um negócio que me causava um pouco de preocupação. Uns sentem medo, outros, né? Não tanto pelo jogo de posição em si, mas porque, na minha visão, os melhores jogadores do elenco do Flamengo não vão render o máximo que eles podem render no jogo de posição. O Jesus não joga jogo de posição, embora eu vou dizer assim, o Jesus conhece o jogo de posição e conhece princípios do jogo de posição. Ele aplica alguns deles em algumas fases do jogo do Flamengo, e ele já demonstrou que ele pode mexer nesse estilo de jogo. Acho que ele até algumas contratações que o Flamengo, algumas opções de substituição, algumas até declaradas por ele, remetem a elementos típicos do jogo de posição, tá? Mas a preocupação que tem na mudança é justamente se isso não vai causar um desequilíbrio num time que está bem azeitado. Eu acho que tem uma chance menor disso acontecer, porque o Flamengo hoje tem outra coisa que é boa, que assim, ele tem uma coluna vertebral do elenco calcada em jogadores experientes e bem conscientes do estilo de jogo que o Flamengo faz. E parece que existe uma conversa aí de bastidores de que esses jogadores estão de olho nessa escolha de técnico. Teve até algumas assim, sugestões meio estapafúrdias lá de que devia se fazer uma comissão de jogadores. Assim, na boa, futebol gestão, técnico de futebol é gestor de crise em momento de jogo. Não existe gestão de crise em cima de comissão. Você tem que ter um cara que toma a decisão de certa forma, autocrática no dia a dia, porque não dá para você pensar 2 vezes e ficar ali discutindo qual é a melhor alternativa quando você tem 5 minutos para fazer uma substituição. Mas, assim, eu acho que isso vai também a coibir, porque esses jogadores iam gerar um feedback e corriam. Mas o problema é que você podia ter um período ali de desgaste. Mas, pelo que eu vi do Domenech Torrent, eu vi jogos
só de 2019, eu não vi jogos de 2018 do New York City. Ele não é um técnico, pelo contrário, eu vi até pouco de jogo de posição no que ele armou. Formações de jogo de posição, algumas fases do jogo, como o Jorge Jesus gosta de aplicar de jogo de posição, mas uma vez o time encaixado no campo de ataque, nada de jogo de posição. Pelo contrário, tem um argentino lá que joga na ponta esquerda que manda, não é só que ele corre o campo inteiro, ele manda no time. Ele está o tempo inteiro dizendo onde cada jogador tem que se posicionar. Ele é praticamente o técnico em campo, que é o tal do Maxi Morales. Então eu não vi, eu vi até um técnico mais flexível do que o Guardiola. Né? Que o Guardiola, ele tem elementos não posicionais no estilo dele, mas ele não quebra o esquema. Ele, para dar liberdade para o Messi, ele tirou o Messi da ponta direita e colocou ele como no centro do campo. Primeiro como meio ponta de lança, num 4-2-3-1 ainda com o Ibrahimovic, e depois como falso 9. E o Domi, que aparece como chamam ele, não, ele deixou um cara na ponta esquerda que roda o campo inteiro, três jogadores no ataque que jogam mais próximos e que se mexem para tudo que é lado. Em alguns momentos ele gosta de soltar os dois laterais em amplitude, mas ele em alguns momentos ele segurava um quando o outro subia. Quer dizer, ele não tem aquela pegada. Então me parece que essa transição não vai ser traumática, vai ser uma transição bem suave, tá? Pode ser que ele encontre, hoje o elenco do Flamengo tem muita alternativa. Eu sei que tem jogador ali que para mim parece talhado para jogo de posição, como por exemplo o Michael seria um ótimo ponta holandês. Adora receber a bola ali no 1 contra 1 sozinho, entendeu? Mesmo colado na lateral do campo, ele não vai ter esse problema. O Bruno Henrique funciona mais ou menos, acho que o Gabigol sofre. Eu não vejo num jogo de posição ortodoxo aquilo que o Luiz falou. Não vejo você conseguir escalar Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos. Aliás, escalar Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos tem que tirar o chapéu pro Mister, porque não é fácil, tá? Não é mesmo. Os dois têm características parecidas. O Everton é um jogador um pouquinho mais de trazer do meio para o ataque. O Arrascaeta acho que é até quase um terceiro atacante, um enganche mais tradicional, daquele com bastante proximidade do gol. E os dois são... O Arrascaeta, principalmente, tem problemas na recomposição defensiva. Não dá para colocar eles de... É difícil você pensar em colocá-los de interior, num modelo de jogo de posição. E nenhum dos dois vai funcionar de ponta holandês também. Certo. Então, são dois jogadores complicados de encaixar. E eu acho, assim, a grande sacada do Jesus no Flamengo, e que eu acho que tem que repetir, porque esses dois jogadores, para mim, tecnicamente, são os dois melhores do elenco, é você usar o Bruno Henrique como segundo atacante, porque ele e o Gabigol têm uma troca interessante de posição, isso confunde bem a defesa, e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eles têm a liberdade de cruzar o campo e um para o lado do outro. E a sacada do Jesus foi o seguinte: já que eles não voltam tanto, mantém a bola no campo de ataque. Eles não precisam voltar. E ele conseguiu fazer isso, em parte, com dois laterais. Eu acho até que assim, o único lateral que complicaria um pouco mais o esquema era o Rodinei. Eu não acho que, em termos táticos, o René e Felipe Luiz são jogadores próximos. Tecnicamente, o Felipe Luiz é muito superior. Mas, em termos táticos, o René faria a função, inclusive faz a função bem. O Felipe Luiz foi um jogador que teve muitas contusões. Aliás, vale dizer que o René, pro padrão nacional, ele é muito bom, viu? Não, ele tinha, no Campeonato Brasileiro anterior, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo. Você tem um cara como o René no banco, eu vou te contar, viu? Eu falei que ele era melhor que o Diogo Barbosa, falei isso na timeline há bastante tempo e o pessoal me criticou. Continuo achando o René melhor do que a maioria dos titulares dos times grandes. Deixa você tá falando do Diogo Barbosa do Palmeiras ou do Diogo Barbosa do Cruzeiro? O Diogo Barbosa do Cruzeiro foi uma miragem, que é a típica miragem que engana o Palmeiras. Mas isso é um outro assunto. Não. Deixa eu só falar que sempre que o jogador vai pro Palmeiras, aí, né... fica ruim, estraga. Aí troca a lente do óculos, sabe? Aí muda muito a avaliação do Adriano. Palmeiras é um time amaldiçoado. E essa que é a grande realidade. Bom,
deixa eu só falar uma coisa sobre Jorge Jesus, que é assim, né? Tem uma coisa, a gente briga na timeline contra pessoas que exageram muito, e às vezes parece que nós somos haters, né? Na realidade, o Jorge Jesus é um sucesso e ninguém pode dizer o contrário. E eu critico muito aquele argumento assim, olha, o Jorge Jesus só fez sucesso porque tinha o melhor elenco do Brasil. Veja, as coisas no mercado do futebol, mas também no mercado, né, na vida, no mercado corporativo e tal, o Américo sabe bem disso, funciona da seguinte forma. Os melhores ocupam os melhores cargos. O melhor profissional vai liderar a melhor equipe. E não o contrário, não é a melhor equipe que lidera o melhor profissional. Então é óbvio que se ele teve sucesso dentro de uma equipe fantástica, que é a equipe do Flamengo, ele teve muitos méritos, né? O que acontece, só para o nosso ouvinte entender por que muitas vezes a gente... Por exemplo, ontem eu dei uma ironizada, né, naquele @lateral esquerdo que fez... que regozijava semanalmente, né, a participação do Jorge Jesus no Brasil. E espinafrava os outros. Exatamente. Então, o que nós criticamos... É que você é muito arrogante, Adriel. Então, eu falo... Ironiza os outros. Não é minha culpa, Olha tá, gente? Eu sou assim mesmo. Diga... Então, Américo. Pois é. E aí, o que a gente tenta demonstrar? Que não é porque o Jorge Jesus é bom que os técnicos brasileiros são todos uma porcaria. Não é porque o Jorge Jesus fez um ótimo trabalho que todos os portugueses que chegarem aqui vão fazer. Como essa postou lá, né, depois do Flamengo do Jorge Jesus ganhar do Palmeiras do Felipão, e aí eles começaram a elencar como jogava o Palmeiras do Felipão e o Flamengo do Jorge Jesus, e colocando que do jeito que o Flamengo jogava era o jeito certo, e do jeito que o Palmeiras jogava era o jeito errado. Então colocaram lá que a marcação homem a homem é um jeito ultrapassado de se jogar futebol. Uma sandice, uma loucura, né? Uma absoluta loucura. Hoje mesmo o Lyon conseguiu segurar o Paris Saint-Germain, um time tecnicamente muito superior, através de marcação por encaixes em pressão alta. Né? A marcação por encaixes ela é extremamente moderna atualmente, e o Felipão não usa encaixes longos há muito tempo, são encaixes curtos justamente para ter mais pressão ao homem da bola, quando você não tem a posse, né, de ser mais agressivo. E foi inclusive isso que faltou ao Santos do Gesualdo ontem, como eu postei na timeline, né? Que o Américo percebeu muito bem. O jogador da Ponte, João Paulo, se não me engano, ele praticamente sentou no gramado, tomou um café, né? Olhou a Vila Belmiro. Foi na Vila Belmiro o jogo? Foi, né? Olhou o estádio vazio, fez pose, e aí depois ele foi lá e fez o gol. Ele teve um século para pensar. Por quê? Porque a marcação tava, aquela história de bola coberta, descoberta, aquela história toda, tava muito mal feita. Então, o que eu quis dizer ali foi que não há uma maneira correta de jogar. Algo que a gente repete, infelizmente, parece que as pessoas às vezes não entendem, né? Talvez se eu descobrir uma forma menos arrogante de falar, as pessoas consigam entender. Mas é isso, né? A ideia é essa. E eu acho que tem uma coisa no sucesso do Jorge Jesus, que é a questão de vir alguém de fora, né, num contexto bastante favorável, de um elenco muito bom, e principalmente sem o treinador brasileiro, ele já chega num clube grande, né, e o Flamengo amplifica tudo, né, a maior torcida do Brasil, tudo no Flamengo é gigantesco, né, uma crise pequenininha no Flamengo vira um monstro. Então todo técnico brasileiro que conhece já chega lá pensando, né, que se ele não ganhar quarta e domingo, ele vai ser mandado embora. Ele já chega pensando que se ele fizer qualquer coisa diferente do script, ele pode ser ameaçado no aeroporto, né, ter a família ameaçada, enfim. Então chegar uma pessoa de fora, eu acredito que tenha feito muita diferença também, né? Agora eu queria perguntar ao Maciel a seguinte questão. Maciel, nós defendemos os técnicos brasileiros, né? Nós sabemos que temos bons técnicos brasileiros no mercado. Mas você acredita que o mercado de técnicos brasileiros hoje é um mercado fraco? Ele poderia ser melhor? Essa busca dos times por estrangeiros é só moda? Ou tem um pouco, sim, de falta, de escassez de bons profissionais que aguentem a pressão e que possam realizar um trabalho interessante? O que você acha?
Olha, essa questão é complicada. Eu vou dizer assim, eu acho que estamos num momento em que talvez nós temos bons treinadores, sim, mas eu acho que os melhores já meio que passaram, né, em atividade dos seus melhores momentos. E o treinador também tem uma, digamos assim, uma certa curva, né, de desempenho também como jogador. Eu acho que isso serve para todas as profissões. Que não é pela questão do cara estar ultrapassado ou não ultrapassado, acho que tem a ver com a idade, né, com a saúde, que o sujeito vai melhorando, ganhar. Vontade de vencer, psicológica, sim, sem dúvida. Né? Saco cheio, né? Não, mesmo para... É muito fácil entender isso quando se fala de atividade física, né? Que o jogador tem o pico, em geral, lá por volta dos 28 anos, tal. Todo mundo entende, lógico, né? Ele tá jovem, mas tá mais maduro, etc. Mas mesmo para tarefas, para atividades intelectuais, você também tem digamos assim, você vai melhorando, tem um ápice, e depois tem um declínio. Jogadores de xadrez, por exemplo, atingem o auge entre os 30 e 40 anos. Mas o cara com 50 anos não aguenta mais jogar xadrez? Fisicamente ele aguenta. Mas a questão é, depois esse tipo de esforço continuado por muito tempo desgasta o sujeito, mentalmente também. Tem no livro do Guardiola, o Guardiola Confidencial, tem a conversa dele com o Kasparov, que eu acho uma coisa acho que é o melhor que tem no livro. Tem muita coisa legal naquele livro. Mas a coisa que eu ainda trago em conversas e discuto, e às vezes eu penso nela, é a questão da conversa dele com o Kasparov. Qual é o ponto da conversa? Que ele pergunta que tem agora o melhor enxadrista do mundo, acho que como é que é o nome dele? Nielsen, é um norueguês. Me deu branco agora exatamente o nome dele. E o Guardiola pergunta, Kasparov, você acha que joga mais que esse Nielsen aí? Eu acho que é Nielsen, né? Me corrijam depois quem estiver vendo. Quem que é o melhor? Carlsen, é difícil lembrar. Mas aí você joga melhor que né, que é alguém que está no auge da carreira de xadrez, né? Um cara de 30 e poucos anos. E o Kasparov disse, não, jogo bem mais que ele. Então você venceria ele? Aí o Kasparov disse, não. Aí fala, mas como assim? É o paradoxo do Kasparov. E a explicação, né, que até no livro, né, faz um suspense, mas assim, em termos, né, curtos, né, é que o Kasparov diz que ele tem o conhecimento de xadrez, tem a habilidade de xadrez para vencê-lo, mas não tem mais como dedicar a energia necessária em uma partida para enfrentar o Carlsen, e o Carlsen vai pôr 100%, 200% para ganhar dele. E ele não tem mais isso. Ele não vai mais fazer o sacrifício para enfrentar essa partida. Ele não consegue mais tirar. Isso, porque são partidas que duram horas, que tem um desgaste mental absurdo, que ele já fez muitas vezes esse sacrifício, e ele tinha motivação para isso, mas agora ele não consegue mais tirar da alma tudo que ele tem do mesmo jeito que o cara ainda consegue. Então ele não tem mais como... Ele diz, jogo mais, mas eu não tenho como ganhar dele. Eu acho que tem isso. Eu acho que tem algumas outras coisas também, tá, Marcelo? Tem uma questão... assim, o mercado brasileiro, a forma que ele trata o técnico, leva o técnico a ter uma postura de que ele tem que ser o dono do jogo dele, entendeu? Os técnicos brasileiros, eles têm pouca disposição, de maneira geral, para construir em cima do trabalho de outro treinador e para deixar legados nos clubes onde eles trabalharam. Tá? Por quê? Porque o mercado trata o cara tem que ser dono do resultado dele, porque hoje ele está aqui e semana que vem ele está em outro clube. Então, para ele se manter, assim, vamos dizer, vendável, ele não vai fazer trabalho de longo prazo, porque não tem trabalho de longo prazo, não tem comprometimento de trabalho de longo prazo no Brasil. E, lógico. Perder duas partidas também, acabou o longo prazo.
e ele não quer chegar lá e construir em cima de um trabalho do outro, porque senão ele fica desvalorizado no mercado, porque ele não vale nada, quem valia era o cara lá que está antes, ele só pega trabalho pronto e entrega. Então, assim, os técnicos são muito fechados, compartilham pouca informação, usam pouquíssimo, assim, por mais que você monte uma puta estrutura de scout, não sei o que, os técnicos usam isso muito pouco, usam isso assim, eu quero esse jogador aqui, eu sei que ele é bom, aí ele vai lá no scout e pede os números dele para justificar, entendeu? Então, assim, a gente não tem uma estrutura de trabalho profissional, só que eu acho que isso não é um problema exclusivo dos técnicos, é um problema do ambiente do futebol brasileiro de maneira geral, como ele funciona, entendeu? Eu acho que essas características dos técnicos brasileiros é apenas um sintoma desse troço. Aí agora está começando a tentar se remediar isso. Como é que está fazendo? Eu pego um cara novo. O problema, e aí eu vou falar, a gente está falando de mundo corporativo, assim, tem coisas que você pode ser bom desde cedo, cara. Assim, o cara pode entender pra caramba de tática de estudar, tá? Eles falam muito técnico estudar. Tem coisa que o técnico não vai aprender estudando. E que é mais importante. Por exemplo, cuidar de um vestiário. Cuidar das vaidades dos jogadores. Assim, futebol... o futebol prova que o marxismo está errado, que no futebol o operário, que é o jogador, é o cara que mais ganha no time, é o cara que mais ganha no clube. Ele ganha mais do que os melhores jogadores ganham mais do que os melhores técnicos ganham mais do que os melhores diretores de futebol, os melhores diretores de futebol ganham mais do que os CEOs dos clubes. É o contrário que você vê por quê? Porque o valor maior está no Neymar, não está nem no Mourinho, nem no Guardiola. Não adianta você botar o Mourinho e o Guardiola lá e dar uma porrada de perna de pau para eles não vão ganhar de ninguém. Então, assim, o cara tem que comandar uma equipe que, bem ou mal, os caras têm uma vaidade, eles são o centro da atenção. É o inverso do que você tem no ambiente corporativo típico, entendeu? Que o cara mais experiente, ele tem uma condição muito maior de influenciar o trabalho dos outros. Geralmente, ele sabe mais e conhece mais do trabalho que ele tem que executar no dia a dia do que o cara que está executando. Ou conhece tanto quanto. Então, no futebol, é o inverso. Geralmente, ele não tem a capacidade. A maioria dos técnicos nem foi grande jogador. Para ser um grande técnico é quase uma exceção. Então, ele tem que aprender a gerenciar esses caras, fazer eles jogarem como um time, aparar as arestas das brigas entre os egos ali dentro, porque num grupo de 22 jogadores... Num grupo de 5 é difícil todo mundo se entender. Num grupo de 22, os caras vão quebrar. Alguém vai quebrar o pau ali dentro. Assim, é dado. Não é um negócio que... pode ser. Ele tem que ir ajustando essas questões. Então, assim, esse tipo de coisa o cara vai desenvolver ali com 20, 30 anos dentro do vestiário. Aí você pega, eu lembro, eu estava lá na despedida do Júlio César lá, teve uma festa depois, eu consegui entrar. Lá no Maracanã. Aí chegou o Barbieri, que o Barbieri acho que é da mesma idade que o Diego, cara. Só que assim, quem é que tem mais bagagem? É o Diego ou o Barbieri? E bem ou mal foi bem, o Diego é um cara legal, baita cara de grupo, assim, merece ser o capitão, assim, os caras adoram ele. Mas o cara tem que ter tem coisa que ele vai ter que construir. O cara ser ex-jogador, que é uma coisa que o pessoal anda batendo muito, e os ex-jogadores estão sumindo do futebol, o húngaro batia muito nisso, é que os ex-jogadores sabem como é a coisa para valer. O Barbeiro é ex-jogador, mas é aquele jogador que nunca jogou nada, né? Tem que ser assim, é importante, acho que você ter... O Renato tem muito disso. Por que o Renato comanda o vestiário? Você acha que alguém tem coragem de ir no Renato dizer que ele não joga, que ele não sabe como é que faz? Renato era um craque. Cara, meu amigo, isso aí eu já fazia. Renato era 10 vezes melhor que o Cebolinha. Então, assim, é outra história. Ninguém vai lá e peita o Renato sobre como é que joga ou não joga futebol. Ele tem essa moral dos jogadores. O padrão daquele é o Zidane, né? Exatamente. O Zidane é igual. O Zidane é a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo vai peitar o Zidane assim pra cara? Não vai. No mínimo, tá no mesmo nível. Para mim, o Zidane é melhor. Assim, é uma coisa que... Óbvio que isso faz diferença. Na hora lá no Frigir dos Ovos, esses caras têm
tem uma experiência, tem uma vivência que cria uma ascendência dele sobre os jogadores. E essas coisas são coisas que você conquista com o seu histórico e na conversa. O Jorge Jesus, quando ele chegou no Flamengo, pouca gente vai saber disso, mas tem um cara lá que não estava mais no elenco, mas até pouco tempo atrás estava e que trabalhou com o Jorge Jesus no Benfica. Júlio César. Os caras foram perguntar o que o Júlio César achava dele. O Júlio César foi lá e bancou o cara. O Torrent trabalhou com o Rafinha. E esse tipo de coisa ajuda. Porque assim, o técnico tem que ter ascendência sobre o elenco. Assim, o grande risco, por exemplo, que eu vejo no Torrent assumir o Flamengo agora é que ele não tem experiência de comandar um vestiário. É muito diferente você ser auxiliar e você dar o treino de você liderar a equipe. Liderança não é um negócio que você aprende sem experiência. Tem líder nato, tá? Mas mesmo eles têm que, vamos dizer assim, afinar a liderança no dia a dia do trabalho. E liderança para técnico, para mim, é mais importante do que saber tática. O Renato ele é um excelente líder de elenco, e o que se diz no mercado é que ele tem um auxiliar que é excelente tático. E que é esse cara que organiza os times. Mas precisa do Renato para ir lá e botar esse excelente cara com ótimas ideias para transformar isso numa equipe que joga, que performa e que ganha. Meu microfone tá bom. Eu ia até nesse ponto aí dizer que, então, exatamente o que o mercado brasileiro e como funciona aqui não ajuda muito os treinadores a evoluírem. Então, o que eu acho exatamente terminando que os melhores meio que já passaram do auge, e os novos eu acho que dependem um pouco da sorte para ter essa possibilidade de evoluir, digamos assim, de ter um bom trabalho, já de entrar num time para ganhar um nome, né, para ter um pouco de tranquilidade para evoluir. E isso é difícil. Mesmo os caras que vêm com boas campanhas em times, digamos, um pouco menores, por exemplo, o caso do Thiago Nunes, né, chega no Corinthians, ele não é ninguém, né, pro torcedor do Corinthians, é um cara que treinou um time menor. Ele precisava, por exemplo, ter, né, as coisas darem certo por algum tempo, para que ele passe a ser o Thiago Nunes e comece a ter esse respaldo. E tem o fato de ser jovem. Então, às vezes, talvez esses treinadores ainda, algum deles vai chegar num nível mais alto, mas o mercado brasileiro realmente não ajuda. Mas tem uma renovação, né? O Cuca, por exemplo, o Mano são de uma geração diferente do Filipão e do Vanderlei. Sim, mas eu acho que o Cuca já começa, eu acho, para mim, a estar no declínio físico, digamos assim, né? O Tite tá bem, tem o Tite. Então, só tem o Tite, é esse que eu acho que é o problema. Tem o Tite, que é o que tá no auge brasileiro, é o Tite. Então, para mim, na verdade, eu já acho que eu fiz uma thread uma vez aí no Twitter falando disso. E o Renato, né? Lógico, esqueci. Sim, já foi mencionado. Renato. Sim. O que eu acho que acontece é assim. O treinador brasileiro, como eu coloquei no começo, né? Ele sempre foi esse intermediador entre os talentos. E desde o começo deste século, houve uma fuga de talentos no nosso país. Antes você tinha que organizar os caras de uma maneira que eles conseguissem se entender e fazer o time funcionar. Eu lembro de uma vez que estavam comentando a respeito do Muricy montando o time do São Paulo de 2014, que vai por tentativa e erro, né? Então você tira uma peça, coloca outra. Não deu muito certo. Então você tira uma peça e joga outra. Não deu. Aí você pega um cara que estava aqui e joga para o outro lado, até que chega uma hora que a expressão que eles usam é encaixa, né? Então, assim, o treinador brasileiro ele tem muito disso. Ele vai mexendo no time até encaixar. E no século que nós estamos vivendo, os talentos eles foram indo embora cada vez mais cedo, cada vez mais, perdendo todos os caras que em alto e médio grau eram os que comandavam os times aqui do nosso país, dentro das quatro linhas.
Então o treinador brasileiro, ele se viu sem mão de obra em campo. Então ele teve que passar por uma mudança, porque antes era uma coisa você virar, citando o São Paulo do começo do século, né, lá do final da década de 90, então você tinha ali Raí, você tinha um Kaká surgindo, você tinha um Dodô voando, você tinha um Denilson, você tinha o França, você tinha um monte de gente que você tentava organizar eles ali em campo para eles renderem bem. E aí, de repente, você não tem mais esses caras. Você tem um camarada que tem uma intuição limitadíssima em relação a eles. Você tem gente que você vai ter que explicar mais a fundo qual que é o movimento que ele tem que fazer, como que ele compensa o que o atacante está fazendo quando ele sai da área e assim por diante. Tipo, o técnico brasileiro, a escola de técnicos brasileira, ela teve que se reinventar, ao meu ver. Então nós estamos passando por uma entre-safra. Nós estamos passando por uma geração de técnicos que agora deveria estar atingindo o seu auge, que foi esse pessoal que teve que enfrentar essa mudança. E é uma mudança pesada. Então eu acho que teve muita gente aí que acabou se perdendo um pouco com isso, tendo que ficar pescando soluções que vinham de fora e a dificuldade de você adaptar a cultura daqui. Então é muita coisa acontecendo. É muita coisa acontecendo. Então eu acho que o técnico brasileiro ele sofreu muito por isso. E eu acho que agora vão começar a surgir técnicos mais novos que vão poder demonstrar o talento deles de uma maneira em que talvez um Dorival Júnior seja, para mim, um cara símbolo disso. Que é alguém que consegue juntar o que é bom lá de fora com um pouco do nosso jeito de jogar e fazer a coisa funcionar. Eu acho que vamos ter mais Dorivais Júnior. Agora que realmente a gente não tem uma leva de técnicos tão boa quanto a gente tinha nos anos 90, por exemplo, para mim isso é claro. Então, assim, é chato apertar a ferida aí, mas a gente não tá muito bem de técnico, não. Se a gente olhar o nosso vizinho aí do lado na Argentina, eu acho que a gente arranja uns bem melhor. A gente tava falando, o episódio sobre Jorge Jesus, né? E teve uma frase dele que rendeu bastante comentário, porque é uma crítica aos técnicos brasileiros, que eu acho que é exatamente isso que o Luiz falou, mas da forma que ele colocou e a forma que as pessoas interpretaram, né, levou para um outro lugar. Que ele disse exatamente assim: o técnico brasileiro sempre se acostumou a trabalhar com o talento, né, e aí o talento hoje escasso, e ele teve que fazer mais e não soube, né? A interpretação das pessoas foi qual? Que o técnico brasileiro era um cara que jogava os coletes para o alto, e aí os jogadores pegavam e se auto-treinavam, né? E aí ganhavam porque eram os melhores disparadamente. Não é verdade, né? É isso que o Luiz falou. A questão do técnico brasileiro montar um time, muitas vezes com compensações, para que um jogador altamente decisivo e muito talentoso pudesse decidir as partidas, era tática, e era uma tática extremamente complexa, né? Que você tinha que muitas vezes colocar um jogador mais físico no meio campo para compensar um outro que sem bola não ia correr tanto, enfim, aquilo tudo que a gente sabe bem. Então só para amarrar isso que o Luiz está falando com uma frase do Jorge Jesus que repercutiu da maneira errada, ao meu ver, né? Bom, fazendo... Eu acho que tem mais um elemento aí, tá, Adriel? Diga lá. Esse eu acho que é o mais perigoso. Eu acho que a gente começou a duvidar da nossa cultura futebolística. E eu acho que isso é um erro, tá? Para mim tem um erro de diagnóstico. O problema é que a seleção brasileira determina muito o que acontece. Quando a gente perdeu a Copa de 2006, eu falei, o que a gente está fazendo errado? Em 2006 não teve nada que a gente estivesse fazendo errado, assim. Teve coisa que o Ronaldo fez errado, que o Adriano fez errado, que o Ronaldinho fez errado. Jogadores que se descuidaram chegaram lá num estágio que vinham até como sendo os melhores jogadores, chegaram num estágio físico deplorável na Copa e os melhores jogadores não estavam em campo, o time não ganhou. E aí teve uma análise, naquela época, não sei se você soube disso, teve um relatório que foi feito, que a seleção brasileira era a única que jogava em 4-2-2-2, porque estava naquela época lá da marcação a Mourinho lá, seguindo o modelo do saque lá do final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí os técnicos brasileiros começaram a se reciclar na maneira de jogar. Acho que isso já tem uma visão disso ali na fase do Dunga, e depois do Dunga esse negócio se aprofunda.
Depois do Dunga em 2010 isso se aprofunda, temos que rever nosso futebol. Mas o que acontece? Nosso futebol doméstico ficou bem mais fraco por uma razão muito simples. Inclusive, os clubes europeus, aumentou a concentração na Europa, os clubes europeus, inclusive, mudaram a forma que eles abordavam os nossos jogadores. Em vez de eles buscarem jogadores mais ou menos formados para levar e brilhar na Europa, eles começaram a buscar jogadores altamente promissores para serem formados na Europa. Isso mudou, na minha opinião, isso mudou a lógica da divisão de base. A divisão de base, em vez do foco... Eu acho que as divisões de base no Brasil hoje, o foco delas não é formar jogadores para os clubes brasileiros. É formar jogador para vender. Os melhores jogadores da nossa divisão de base, os clubes fazem questão de vender, até porque economicamente faz todo sentido, antes de testarem eles no profissional. Ou quando os caras estão começando a ser testados no profissional. Porque, assim, esses caras são muito jovens para encherem a camisa de um clube grande e brilharem. Nesse caso, para você carregar a bronca, e aí é a mesma coisa que eu falei do técnico, o jogador é a mesma coisa, de você ser o líder de um grupo, mesmo que seja só referência técnica, geralmente você consegue fazer depois de uma certa idade, assim, exceção para o Neymar, que é um fora de série. E aí você tem uma queda do jogo jogado no Brasil, que não tem nada a ver com os técnicos. É uma queda técnica. A gente não tem mais jogadores para jogar o fino da técnica aqui no Brasil. Até o Shakhtar levava todo mundo. Isso levou a começar... Teve um processo forte na mídia, de maneira geral, a questionar pesadamente o trabalho de todos os técnicos brasileiros, toda a metodologia. Então, acho que a gente jogou muita coisa fora sem substituir por uma coisa que a gente entendesse. O pessoal foi estudar o que se fazia lá fora, mas esse é o perigo que sempre você tem, que você vai adotar uma solução externa. Para você adotar qualquer solução, você tem que entender, você tem que entender de onde ela vem, qual é o contexto onde ela funciona e como é que ela tem que ser implementada. Você tentar copiar a receita de outro, geralmente dá em desastre. Você faz uma cópia vagabunda que não funciona direito. E na minha opinião, a gente continua trilhando esse caminho. E o mais engraçado é que esse caminho tem se mostrado, de maneira geral, errado. Assim, o Jorge Jesus deu certo no Flamengo. Ele foi a exceção, né? Trouxe quantos técnicos estrangeiros de 2010 para cá? Vários. Raras exceções deram certo. Sucesso como o Jorge Jesus, só ele. Um cara que montou um time bom e foi campeão, só ele. Ninguém mais. E aí, no mesmo ano, por acaso, o Sampaoli veio e fez um grande trabalho no Santos. Aí, agora a gente descobriu. Pois é, testaram Gareca, testaram Lothar Matheus, o Flamengo trouxe o Rueda, trouxeram todo mundo. O Aguirre fez um trabalho bom no São Paulo, mas não foi campeão, como o Marcel estava lembrando hoje. Assim, não é porque ele é técnico estrangeiro. Para mim, uma das coisas que o Jesus deu certo é que o Jesus ele é um sujeito extremamente flexível. Ele me parece ter um conhecimento muito eclético de futebol. Ele montou um esquema funcional completamente livre de amarras no Flamengo. Ele, claramente, se ele tiver que armar um time em posicional, ele me mostrou em alguns momentos ali, se ele quiser, ele faz. Aliás, a saída de bola do Flamengo sob pressão, isso aqui é interessante, sob pressão, tem lógica posicional. Saída de 3, os laterais abertos, os 2 volantes por dentro, os dois extremos abertos e os 2 atacantes por dentro também. Quando a bola bate no meio-campo, aí vai todo mundo para o lado que a bola chegou. Mas é só ali que você estabelece. Ele faz uma saída de jogo posicional. Mas, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, o Flamengo estava sofrendo gol de 1-0 lá no Engenhão, ele botou o Lucas Silva na ponta esquerda, o Lincoln fez o gol por dentro,
E ele deu entrevista e falou que ele botou o Lucas Silva para gerar amplitude, que ele chama de largura porque ele é português. Então, assim, por que eu acho que o Jorge Jesus deu certo? Primeiro que ele é um sujeito bem experiente, ele tem 65 anos, se eu não me engano. Ele soube interpretar as qualidades e as debilidades do elenco do Flamengo e propor soluções para eles, inclusive de jogadores, que eu fiquei sabendo que Gerson e Pablo Mari foram indicações do staff dele. E montou um esquema de jogo que funcionava. Funcionou sempre? Não. As primeiras partidas com o Jorge Jesus não foram boas. Teve o 6-1 no Goiás, mas foi exceção. Ele sofreu para ganhar no time do Botafogo, que estava um desastre, foi 3-2. Perdeu de 3-0 para o Bahia lá. Empatou fora, sendo dominado com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Depois empatou em casa. Fez um jogo horroroso contra o Emelec fora. Perdeu de 3-0 para o Bahia. Empatou com o Corinthians, que o Abel tinha ganho lá na arena lá do Corinthians, no Itaquerão, né? Então, ele não, assim, aí depois disso o time começou a acertar. Porque, na verdade, o Flamengo do Abel, ele não tinha um problema de fazer gol. O time do Abel, ele tomava gol. Esse é que era o problema. O time do Abel tinha tomado gol em todos os jogos do Brasileiro, se eu não me engano. E quando o Jorge Jesus entrou, a média eu contei logo nos primeiros jogos, a média de gols que o Flamengo tomava subiu, não baixou. Porque a primeira tentativa de adiantar a defesa era a bola nas costas do tempo inteiro. O Flamengo perdeu de 3-0 para o Bahia. Quando ele arrumou a defesa com o Maria e o Gerson, que foi fundamental, embora o Diego também funcionasse ali naquela posição, mas o Gerson faz uma certa diferença por causa da estatura, porque muita bola a segunda linha do Flamengo disputa na cabeça, ele e o Arão, e os dois são altos e cabeceiam bem. Essa mudança é que mudou a forma do Flamengo jogar. Aí o Flamengo começou a parar de tomar gol. O Flamengo fazia 2, 3 gols por partida, quando passou a não tomar nenhum. O Flamengo teve uma sequência de 3-0, 4-1, 5-0, que foi, inclusive, o jogo do Palmeiras. O primeiro lá no Maracanã, que foi 3-0. O único que não foi goleado de 3 ali foi o do Santos, que foi 1-0. Aquele gol de cobertura do Gabigol. Agora, pouco se fala do esquema que ele montou, da importância que os dois volantes têm para sustentar o time na frente. E para mim foi muito claro, os jogos que o Flamengo foi mal no segundo semestre, inclusive um pouco a própria final da Libertadores, tem a ver muito com um declínio físico do Gerson. O jogo, por exemplo, 4-4 Flamengo e Vasco, eu estava no Maracanã nesse dia. O meio-campo do Flamengo não estava ganhando nenhuma segunda bola. Foi isso que determinou os 4 gols do Vasco. O Gerson estava meio cansado, tanto é que ele sente uma dor muscular e é substituído na final da Libertadores. Aquele jogo foi o jogo antes da viagem. Então ele já devia estar se poupando. Ele não tinha um substituto, porque o Diego tinha fraturado a perna. O substituto do Gerson é o Diego. Por isso que eu estava discutindo com o Luiz, ele tirou o Diego e botou a Arrascaeta. Não é bem isso. O Arrascaeta nunca disputou posição com o Diego. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. O Arrascaeta disputava a posição com o Everton Ribeiro. Quando o Abel não conseguia botar os dois em campo, porque se ele colocasse os dois, ninguém fazia o papel de interior. E o meio de campo do Flamengo ficava aberto, até porque ele jogava com os volantes lá atrás, ao contrário do Jesus. Então, a mudança que o Jorge Jesus faz tática, que permite que o Arrascaeta jogue, é ter a defesa compacta em cima com 2 volantes que caçam. Então, qualquer bola que espirrava ali, os 2 zagueiros do Flamengo, eles tinham passe muito bom. Então, eles não davam chute, eles não devolviam a bola com uma rebatida. Eles quase sempre encaixavam a bola devagar para um dos 2 volantes ou para um dos 2 laterais. E isso gerava... O Flamengo mantinha o adversário o tempo inteiro no campo de defesa. Então, assim, eu acho que a lição que o Jorge Jesus dá é uma lição muito mais próxima da tradição do futebol brasileiro do que se pensa.
O que ele trouxe de europeu para o Flamengo? A forma de defender. Foi isso. Compactação, linha de 4 e marcação por zona. Esse era o componente europeu do Flamengo. O Flamengo, quando a bola caía no pé, era um time brasileiro. Absolutamente legado da tradição do futebol brasileiro. E atacava em 4-2-2-2. Américo, A forma de ataque era um 4-2-2-2. deixa eu tentar amarrar uma coisa aqui com o que você disse, o Luiz, e perguntar para o Maciel o seguinte. Maciel, o Luiz disse que os técnicos brasileiros precisam se adequar a essa nova realidade, né, de que você não tem mais, digamos assim, um intérprete do jogo famoso brasileiro. Aí o Américo disse que o Jorge Jesus trouxe um ensinamento defensivo e como você pode encaixar as peças. De que forma os estrangeiros, não só o Jorge Jesus, e aí pode ser o Aguirre, pode ser o Kudê, pode ser outros, podem ajudar, né, os técnicos brasileiros, o futebol brasileiro como um todo, a se adaptar a essa nova realidade econômica que impacta tecnicamente nos times? Bom, eu acho, na verdade, que está todo mundo sofrendo com isso, mas os sul-americanos, não vou falar, isso não inclui o Jesus, né, lógico, eles têm uma vantagem de que isso começou aqui na América do Sul, nos vizinhos da Europa, recolher os jovens mais cedo, antes, tá? Pelo menos uma década antes, isso já era muito avançado. A gente via os jogadores argentinos, a gente pode ver a carreira de todos eles, a maioria deles ainda com idade de sub-20, os grandes destaques estavam na Europa. É muito raro um argentino de alto nível chegar, sei lá, 22 anos, mesmo na década de 10, tá? Passar dos 20 anos no time original. Porque eles tinham uma certa facilidade para ir para a Espanha, né? Já para um time médio, para, né, uma facilidade cultural. Então, e o futebol, por exemplo, argentino, mas também isso vale para os outros da mesma língua, né? Acaba sendo, ele já é mais integrado culturalmente, né, com o futebol europeu via Espanha, né? Então, eles provavelmente têm uma experiência, a geração deles agora já vive nessa realidade há muito mais tempo, né? De saber lidar com a falta, né, com, digamos assim, uma certa escassez de talento, né? E eu acho que, então, o impacto no futebol brasileiro é mais recente e isso provavelmente a gente ainda está perturbado ainda por essa mudança. Luiz, queria te perguntar um negócio, cara. Você acredita nessa nova geração de técnicos brasileiros? E aí a gente pode falar de Roger Machado, Rogério Ceni, a gente pode falar de Thiago Laghi, Maurício Barbieri, Fernando Diniz. O que você acha dessa geração nova de técnicos? Desculpa, essa pergunta foi pra quem? Estou falando da geração de técnicos. Só citei um exemplo que você se alterou aí. Não, você tá perguntando pro Américo, né? Porque você faz essa pergunta pra mim, é uma palhaçada deste momento que eu estou da vida. Pra você. Ok, tirando esse último nome aí que você citou, eu confio nessa turma. Como eu tô dizendo, eu acho que a gente tem uma geração aí que tá sofrida, né, que passou por essa transição complicada aí. Eu concordo com o que o América falou a respeito da gente ter perdido a confiança no nosso próprio jogo. A gente tomou muita pancada lá fora e a gente ficou com essa ideia de que nosso jogo tá errado, né, que lá fora tá tudo certo, e eu também não concordo com isso não. Mas eu acho que tem um pessoal aí que tá vindo que vai conseguir interpretar melhor o que tem que entrar do nosso jogo, do nosso futebol, e o que a gente pode puxar lá de fora que dá para aplicar no nosso jogo e que dá para a gente ir evoluindo também, né? Porque eu acho assim, o futebol globalizado, ele é uma realidade, né? Você vê jogos do Mundial de Clubes, por exemplo, e você pega uns times da Nova Zelândia que joga com 2 linhas de 4 fechadinhas lá, que dá um trabalho maldito.
Entendeu? Então, assim, é inegável que o futebol, o conhecimento a respeito do jogo, ele tá se espalhando e isso vai fazer com que a coisa, ela melhore, a coisa, ela progrida, Não tem né? mais bobo no futebol? É isso? Cortou, não ouvi. Não tem mais bobo no futebol? Sempre vai ter, né? Isso é inegável. Enquanto houver Diniz, haverá bobo no futebol. Mas tentando não pensar nele, haverá cada vez menos, né? Haverá cada vez menos. E eu acho que isso é algo saudável. E eu acho que o técnico, como ele sendo esse bom intérprete, ele vai conseguir sempre pegar as coisas que são boas, as coisas que são aplicáveis, as coisas que se adaptam à nossa cultura futebolística e vai conseguir colocar em prática. Como disse o Américo, se a gente for tentar fazer uma cópia do que acontece lá fora, não vai dar certo. Né? Existem evidências de que não vai dar certo. Aqui, como nós estamos falando de clubes, muitas vezes você consegue trazer jogadores que às vezes se adaptam melhor a um modelo ao outro e a coisa ainda funciona, como o Sampaoli faz. Só que aí você tem o custo disso, né? O Sampaoli ele traz gente para fazer o jogo dele funcionar e funciona, ele é bom técnico, ele é muito bom técnico, funciona, e daí depois ele vai embora e aí lascou-se, né? Mas fora isso, eu acho que realmente essa turma aí que foi comentada, né? O Rogério, o Thiago Nunes, o Largue, eu gostei muito do trabalho que o Largue fez no Atlético Mineiro. Então eu acho que esse pessoal aí, eles vão conseguir, cada vez mais com a experiência, entender aonde você cede aqui e ali quanto às suas ideias e, e fazer um trabalho que seja equilibrado, que seja produtivo, que ele consiga extrair o melhor de cada jogador que ele tem em mãos, ao invés de querer adequar os jogadores, enfiar ele dentro da ideia de jogo dele. E é isso para mim que é o técnico, né? Ele faz a galera render pensando na tática, pensando na motivação, pensando em gerenciar os egos e assim por diante. E eu realmente acho que o Jesus ele foi absolutamente exemplar em tudo o que ele fez enquanto esteve aqui. Se o Flamengo tivesse vacilado contra o Emelec, talvez nós não tivéssemos falando a respeito disso. E como bem dissemos, esse é um dos problemas aqui do Brasil, né? Um vacilo às vezes é o suficiente para tudo cair por terra. Mas ainda bem que a coisa aconteceu do jeito que aconteceu. Eu fico feliz que tenha dado tudo tão certo. Nós temos um exemplar do belo futebol que um dia já praticamos por aqui, que vai dar para conversar com filhos e netos e falar que a gente viu jogar esse time brilhante do Flamengo. Beleza, que bem falado, bonito, Luiz. Diga lá, Américo. Eu acho o seguinte, eu sou um pouco cauteloso em relação a essa turma eu acho que eles têm que ganhar a maturidade de não se deixarem iludir por comentários assim elogiosos de jornalistas que querem construir uma narrativa que não necessariamente é a realidade, mas que na verdade entendem pouco do jogo, tá? Então assim, o Barbieri é um cara que eu gostei muito quando eu vi o que ele fez no Flamengo. Eu tive até uma oportunidade lá de trocar uma ideia com ele uma vez. E ele é um cara que parece que mistura bem os conceitos e tal. Acho que ele tem um certo valor. Mas claramente ali quando o time passou por uma fase um pouquinho mais difícil, ele não teve estofo para segurar. Mas ali eu acho que eu vejo um cara que pode evoluir nessa questão psicológica. Acho que ele tem que ir primeiro para um clube um pouco menos de pressão e construindo. Muita gente via muito futuro nele, tá? O Roger funcionou no Bahia, mas aí teria que ver como é que ele volta para um clube grande e se comporta, porque ele tem mostrado dificuldade de ter consistência em lugares de alta pressão. Embora ele tenha uma carreira de jogador que jogou em times grandes, né? Jogou no Fluminense, jogou no Grêmio, foi campeão pelo Grêmio, ele era um dos melhores jogadores daquele time lá do Filipão, ele era um excelente lateral esquerdo. Assim, é um
é um técnico para mim que é promissor. Lá, agora, eu acho que a gente tem que... Aquele negócio, a gente tem que casar um pouco... Eu tô achando esses técnicos um pouco boleiros, entendeu? Eu acho que a experiência do boleiro faz falta. Mesmo lá fora, os grandes técnicos são todos jogadores com uma bagagem razoável. O Guardiola jogou no Barcelona. Zidane dispensa apresentações. O Klopp eu não sei, mas a maioria dos técnicos lá foi jogador, assim, pelo menos nível médio. O Saka, que é meio fora, assim, dos grandes treinadores lá, que nunca foi jogador. Assim, o cara ter sido jogador, mesmo que tenha sido meia boca, ajuda. O ideal é que ele tenha jogado sob pressão, primeira divisão, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouquinho também da sabedoria, que é como se fosse a cultura oral do boleiro, né? Que é aquela que não está escrita em livro, não está meio formalizada, mas que tem um conhecimento que é transmitido de jogador para jogador. E eu acho que esses técnicos, eles têm que olhar mais para os... Assim, técnico de futebol é para ganhar jogo e ganhar campeonato. Não é para desfilar estilo. Assim, não dá para ser Bielsa, que passou aí um tempão desfilando estilo e não ganhando quase nada. O Bielsa é um estilista, ele tem toda aquela aura em torno disso, mas assim, os times do Bielsa, o Bielsa era um Diniz, ele era um negócio meio Diniz assim, os times dele encantavam, mas não ganhavam. Não compara Bielsa com Diniz, pelo amor de Deus. Então, mas o Diniz está caindo um pouco nessa narrativa, e até alguns dirigentes, ele é ótimo, mas não tem tempo para trabalhar. Ele é ótimo, mas não tem elenco. Algumas coisas são mais ou menos verdade, mas não é assim. Se você olhar com um pouquinho mais de critério, você vê que os times dele têm deficiências táticas crônicas e repetitivas. E o Thiago Nunes pegou o time dele, que estava indo na direção do rebaixamento, e foi campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil no ano seguinte. Então, assim, o Diniz, ele é um cara promissor, mas ele tem que olhar para dentro assim e falar: o que eu estou fazendo errado? Tem alguma coisa que eu tenho que aprender, que eu não estou fazendo legal. Estava conversando com a galera hoje, dizendo que o Diniz ele precisava trocar uma ideia com o Carille e os dois se acertarem lá. Falar, não, ó, senta aqui, deixa eu te ensinar umas coisas. Aí ele aprende, aí ele vai e ele faz direito. Porque, assim, não dá. O episódio sobre o Jorge Jesus. Pode continuar, Américo, por favor. Eu não sei se é muito Carille. O Carille é diferente. Eu acho que a maneira de jogo é muito distinta. Eu não vejo encaixar o que o Carille faz com o que o Diniz faz. Foi só uma brincadeira. Que citar um que sabe defender. Não, mas o problema dele não é nem saber defender, o problema dele é saber... por exemplo, aquele negócio dos dois volantes do Jesus diz muito sobre o que falta no Diniz. Porra, você botar o Ganso de volante, não adianta você fazer... Assim, a tua pressão tem que ser infalível, o seu counter-pressing. Porque se os atacantes lá perderem, cara, tem o Ganso depois. O nego vai passar pelo Ganso, 3 toques, acabou. E aí você tá com 3, 4 jogadores de frente para a defesa. É gol. Porque não tem nem quem defenda o funil numa situação dessa, ele já está aberto. Então, assim, é esse tipo de coisa que você tem que equilibrar. Você quer ter um cara assim que se mexe pouco, põe lá na frente e abre na ponta, que é o que foi feito com a Arrascaeta. Se você quer botar um cara desse no meio de enganche, você precisa de dois interiores ali, com um volante por trás para segurar o tranco ali quando a bola voltar. Assim, tem que compensar. Por isso eu falei, nesse aspecto é bem brasileiro, é compensação. Assim, o jogo de posição tem compensação. O Américo tá me irritando, Adriel. Por que, Luiz? O que aflige seu coração, Luiz? Eu não quero falar sobre o que tem que fazer nos times do Diniz. Eu não quero. Mas eu acho que esse tipo de coisa que esses caras têm que... Eu acho que o aprendizado do Jorge Jesus é muito mais interessante
se você olhar para ele com o que ele realmente fez, uma das coisas que ele fez foi reaproveitar a movimentação do ataque que o Abel já tinha implementado. Ele não mexeu na forma que o Flamengo ataca. Não, a movimentação estava lá. Sem o Arrascaeta, o Diego subia e fazia aquela movimentação. Eram 4 jogadores de frente com liberdade posicional total. Se você voltar lá na timeline do húngaro, você vai ver jogo da época do Campeonato Carioca e do início do Brasileiro, em que ele mostra exatamente a mesma movimentação, com a Arrascaeta infiltrando quando estava em campo, ou com o Everton Ribeiro entrando por dentro, e ele fazendo aquela movimentação com os 4 jogadores livres. Inclusive, o Abel, que como ele jogava com 3 jogadores no meio e não 2 como o Jorge Jesus fazendo para segurar a bola, que era o Coelhar, o Arão e o Diego, ali como 3 interiores, um dos atacantes voltava. E ele invertia. Pouca gente falava, por que ele põe... Ele vive mudando. Uma hora ele põe o Bruno Henrique como centroavante, uma hora ele põe o Gabigol, por quê? Não repete o time. Não era isso. É porque quando o lateral adversário era mais forte pela esquerda, era o Gabigol que vinha de fechar aquela ponta. Ele botava o Gabigol aberto para prender o lateral. Ele tinha essa sacada. Só que o Jorge Jesus acabou com esse problema, porque ele jogou o time para frente, então ele deixava os 2 todos lá no meio e os dois meias trabalhando aberto ali, fechando quando tinha que voltar, e quando atacava eles vinham por dentro. Mas na época do Abel, que o time se fechava em 4-1, 4-1, geralmente o Bruno Henrique voltava, mas quando o perigo maior era pelo lado direito da defesa do Flamengo, que o lateral esquerdo era forte, ele botava o Gabigol para tomar conta do cara. Viu? Então, assim, ele tinha essa sacada. E os dois funcionavam. Na hora que atacava, iam os dois pro meio. Você está falando do Abel Braga? Interessante. A gente está falando de técnicos brasileiros, de se reinventar. E o Abel Braga, no Vasco, tá uma coisa absurda. Quando eu vi pela primeira vez, eu não acreditei. Aí eu olhei e falei, eu vou ter que ver vários jogos do Vasco para ver se isso é verdade mesmo. O Vasco tá jogando jogo de posição, desculpa, é jogo de posição. Os laterais por dentro. Constrangedor. Os pontas não podem sair da posição, a bola lá do outro lado, o ponta sentado na linha lateral, mudou completamente, ele virou outra coisa. E assim, muito mal, né? Assim, é um jogo, é uma paródia de jogo, como eu costumo dizer, uma paródia de jogo de posição. Eu não sei se o fato dele ter saído do Flamengo e o Flamengo ter virado o que virou mexeu com a cabeça dele, essa questão da crítica da imprensa, e fez com que ele sentasse com o auxiliar técnico e falasse, ó, o que é o futebol moderno? Ah, é isso aqui. Ah, então vamos fazer, porque eu tô cansado de tomar pedrada. É o que passa na minha cabeça, porque ele mudou totalmente a visão, o jogo dele, e aplicou ali uma cópia fajuta de jogo de posição. Interessante um técnico tão experiente, com tanta bagagem, e mudar radicalmente assim, de uma hora para outra. É uma coisa maluca. Não sei se você viu os jogos do Vasco, Américo. Vi, era sempre sofrido, mas eu nem olhei taticamente. O time era tão desorganizado, que o time é tão bagunçado, assim, não funciona nada, que eu nem conseguia. Agora, assim, eu não cheguei a conversar com o Abel, conheci o Abel, eu já estava um pouco afastado mais do pessoal da diretoria na época que ele assumiu, mas assim, todo mundo sabe que o Abel deu uma desconectada depois da história do filho dele, né? Não sei quem sabe, o filho dele, ele teve um filho que morreu, né, num acidente doméstico, e isso claramente mexeu com ele. Porque eu acho que, assim, fora a má vontade da torcida com o Abel, por causa da história lá da final de 2004, que ele perdeu para o Santo André, quando teve no Flamengo na outra passagem, ele tem um histórico de jogador e de técnico muito mais por Vasco e Fluminense do que pelo Flamengo, então tem um certo clubismo, da mesma forma que teve com o do Mano Menezes agora no Palmeiras. Assim, ele tem declarações que pode ser até que façam sentido, assim. Realmente, perder para o Inter lá não é nada demais, ou perder para o Atlético no Independência. Embora com o Atlético ele tivesse com um jogador a mais, né? Mas, assim, você não dá essa declaração, né?
você não um comandante não pode ir com o exército para a guerra e dizer que é normal morrer. Vai todo mundo morrer, vai perder. Já perdeu. Entendeu? Assim, não é normal. Todo mundo, assim, isso era para a imprensa falar. Perdeu para o Inter lá, beleza, não é no fim do mundo. Ninguém deveria perder o emprego porque perdeu para o Corinthians no Itaquerão, para o Inter no Beira-Rio, para o Grêmio na Arena do Grêmio. É normal. Ou para o Palmeiras no Allianz. É meio que esperado. Agora, o cara virar o técnico e dizer isso numa entrevista coletiva não pode. Entendeu? É igual o Felipão. O Felipão começou a perder a mão no Palmeiras depois que ele falou lá na coletiva que ninguém vai morrer. Se o Palmeiras não ganhar nada e perder, ninguém vai morrer. Isso gerou uma celeuma desgraçada. Realmente, o comandante tem que sempre... Igual o Cuca fez aquela vez. Lembra, Luiz? Em 2016. Vamos ser campeão. Se vai ser ou não é outra história, mas... Tem que passar a mensagem, né? Exatamente. Exatamente. Amigos, Isso aí. a hora... Eu acho que é isso. Pois é. A hora está bem avançada. Se os senhores quiserem dar as suas considerações finais, encerraremos por aqui o nosso episódio. Eu só não quero mais falar do Diniz. Boa noite. Mas vai ter que aguentar. O Pássaro acabou de falar que o trabalho é ótimo, muito bem avaliado. O time tem muita posse de bola, vai continuar. Você tá zoando com a minha cara ou você tá falando sério? É sério, pô. Pesquisa aí na timeline. O Pássaro e o Raí. Se bem que quando o dirigente vem a público e diz que o técnico está mantido, normalmente é porque... Está prestigiado. Está prestigiado, é. Não é possível. Sério. O meu desejo mais sincero é que caia todo mundo. É só isso que eu tenho a dizer. Até o Raí? Todo mundo. Do Leco ao Raí, ao Diniz. O único que eu perdoo ali no meio é o Lugano, porque ele é uruguai. Uruguai é sangue bom. O São Paulo tá numa fase terrível, né? Incrível. O São Paulo não é nem sombra do que o Palmeiras era, do que o Corinthians era em 2007, do que o Palmeiras era em 2012, que eram tragédias muito piores. Mas é incrível como o São Paulo não consegue ganhar uma Copinha do Brasil aí, uma Sul-Americana. Mas é esse o ponto. Paulista, a gente cara. Não encontrou, a gente não pisou no fundo do poço. A gente consegue se sustentar numa posição medíocre ali, bem no meio, em que não chega tão fundo que alguém vire e fale, precisamos mudar. A culpa é do Hernanes. Entendeu? A culpa é do Hernanes. A culpa é do Hernanes, sim. A culpa é do Hernanes. O Hernanes foi o que causou todo o mal que acontece. Se o Hernanes 2017 era o ano. Se o Hernanes não chega ali, o São Paulo... Não é exagero nenhum. Sem o Hernanes ali vindo e fazendo o que fez, o São Paulo ia cair. Muito. Tava poucas vezes, eu acho que é difícil lembrar uma vez que um jogador brasileiro no Campeonato Brasileiro, nesses tempos aqui, jogou o que o Hernanes jogou contra o Botafogo aquele dia. Ele jogou sozinho, pegou o time nas costas. Medonha. Uma coisa eu maluca. Falei, foi o jogo que eu mais berrei na minha vida, aquele São Paulo e Botafogo lá. Devem ter meus vizinhos de 10 casas pro lado, devem ter me ouvido, sei ali lá. O São Paulo garantiu mais anos de sofrimento, né? Tinha que ter caído o São Paulo. Eu ia gostar pouco disso. Ia cair, ia purificar, você ia ver. Ia voltar como o Fênix. Agora não, vai ser mais 10 anos nessa mediocridade. Vamos ver. Uma hora a coisa muda. Olha o Flamengo. O Flamengo não precisou cair pra mudar a história, pra mudar a chave. Mas bateu na trave umas vezes, hein? Time grande não cai. Bateu na trave uns par de vezes lá o Flamengo foi um dos clubes grandes que mais brigou. 90. Eu sou dos anos 90. Na minha infância... Então, assim, quando eu era novinho, cara, pra mim o normal era o Flamengo tá brigando lá embaixo. Cara. Eu também. Olha, na minha infância, o time não grande... foi nos anos 90. O time grande que mais brigava pra não cair era o Flamengo. Eu lembro nitidamente isso. Todo ano tava lá e se salvou. Não, tinha sempre um carioca lá embaixo brincando. Era uma maravilha. Nos anos 90, o Flamengo quase nunca ia para os playoffs do Brasileiro. Ele foi em 92 e foi em 97. E assim, mas quase sempre era desclassificado na última rodada. Na última rodada, o Flamengo chegava lá precisando de um resultado milagroso para poder entrar e não ia. Teve uma que perdeu que foi a que gerou a demissão do Romário, que perdeu para o Juventude lá. Agora, nos anos 2000, aí logo depois do jogo, o Romário foi fotografado com
a rainha da uva na festa lá em Caxias do Sul, Meu com Deus. banho de louro em volta, e foi Excelente. dispensado. Muito bom. Meu Deus, que fase. É. Que fase. Agora, nos anos 2000, sim, foi brigar para não cair. Teve uma que a gente safou contra o Palmeiras em Juiz de Fora. Gol do Juan de cabeça. Tinha que ser E o Palmeiras aí foi pra salvar. uma sequência de até ali 2005, foi aquele que a gente salvou na penúltima rodada com um gol do Obina. O Joel veio e atropelou, ganhou 6, 7 partidas seguidas. O Flamengo se livrou na última rodada. Mas ali nunca mais também a gente brigou assim sério para não cair. O Só mais próximo foi aquela história lá da Lusa, do Fluminense, lá do Portuguesa. Everton com H. É. Aquela história maluca. Mas assim, sobre considerações finais, eu acho que os 13 meses aí do Jorge Jesus no Brasil, acho que foram bastante interessantes para mexer um pouquinho com o nosso futebol. Para o Flamengo foi excelente, para mim foi ótimo. Fui para Lima ver meu time ganhar Libertadores. Olha as coisas que eu tenho que ouvir, cara. A essa Campeão hora da manhã. brasileiro. Não, mano, Pô, quase comemorei. 1 hora da manhã eu ouvindo o camarada dizer, pra mim foi bom, pra mim foi legal. Ah, vou te contar, velho. Não, assim, a gente bateu um recorde, cara. Foi o primeiro time campeão brasileiro bêbado em cima do trio elétrico. Porra. Olha as coisas que eu tenho que ouvir. Meu caro ouvinte deste podcast, compadeça da nossa situação aqui. Pelo amor de Deus, eu vou te contar. Estaremos Mas, na assim, mesma situação agora, Luiz. Palmeiras vai ficar na mesma história do São Paulo, se não ficar pior agora, viu? Acabou o dinheiro e o negócio agora é mediocridade pra baixo. Continue, Américo, por favor. América, por favor. Eu acho que assim, o meu medo é que a gente vá aprender as lições erradas com o sucesso do Jorge Jesus. E eu acho bem provável que isso aconteça. Aliás, o Jorge Jesus é tão futebol brasileiro na minha visão, o húngaro já defendia isso um pouco antes dele trancar o perfil, que depois que o Tite resolveu ser mais um que duvida da nossa tradição e montou aquele ataque posicional esdrúxulo lá da seleção brasileira, eu sou a favor de JJ na seleção. Acho que daria bom também. Acho que seria interessante. Eu sou super a favor também. Negócio de levar Guardiola, Sampaoli, eu não quero esses caras lá, não. JJ Mas na aí, seleção, na mas aí amarelinha. o pessoal do lateral esquerdo ia ficar impossível, né? Agora ensinamos vocês a jogar no futebol doméstico, agora vamos ensinar a ganhar a Copa do Mundo. Amigos, boa noite. O Américo vai tomar mais umas taças de vinho. O Luiz, não sei, acho que vai jogar um já FIFA. cortei. E vamos lá. O Maciel já tá no 10º sono. E vamos lá. Que amanhã tem bastante trabalho, Caminhar com as pelo menos crianças. pra mim. Aí, beleza, né? Aí o Américo tá bem demais. Falou, amigos. Ótimo descanso. Até mais. Um abraço. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Dinizismo.